Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Mayumi e hoje eu te convido para esse papo sobre o futuro dos relacionamentos. Será que daqui a alguns anos a gente só vai transar com robôs? Será que um dia eu serei capaz de pedir a minha geladeira em casamento? Bom, a ideia aqui não é a gente fazer grandes previsões para o futuro. A minha intenção é que a gente junte alguns elementos do passado e do presente para compreender as relações que já existem por aí, que a gente já começa a reconhecer, mas que por serem muito novas, elas são ainda difíceis da gente decifrar. Além disso, pode ser que você seja uma pessoa super sortuda, que está muito feliz com as suas relações, quando você pensa nas expectativas do casamento mais tradicional, da família tradicional brasileira, você se sente contemplada ou contemplado, acha que isso se encaixa às suas expectativas também, e se for esse o caso, eu já te digo que eu estou extremamente feliz por você. Por outro lado, eu sei que tem muita gente assistindo que, assim como eu, não se sente contemplada por essa noção familiar mais tradicional, sabe? Eu sempre me senti um peixe fora d'água quando o assunto era casamento e família, mas ao longo do tempo eu fui compreendendo que essa sensação é bem comum. Então a ideia aqui é que você consiga também se sentir bem com as suas escolhas e questionamentos, entendendo que é possível viver em paz sem atender às expectativas da sociedade. O meu desejo é que a gente saia dessa conversa entendendo um pouco melhor as relações dos outros, mas sobretudo a nossa relação com o mundo também. Vamos lá? Pois então, quando a gente começa a falar sobre relacionamentos, é muito comum pensar que os contratos vigentes hoje em dia, as configurações atuais de relacionamento, elas sempre existiram, e que tudo que foge à regra majoritária atual é uma exceção. E essa é a nossa primeira premissa equivocada. O homem anatomicamente moderno, eu e você, a gente existe há cerca de 300 mil anos e durante 90% desse tempo nós fomos caçadores-coletores, o que significa que a gente vivia em tribos, né, em grupos sociais bem menores e que eram altamente igualitários e que inclusive questões como paternidade era compartilhada entre todos os indivíduos da tribo. Há mais ou menos 12 mil anos atrás, nós vivemos a primeira revolução agrícola, ali por volta de 10 a 8 mil anos antes de Cristo. Foi nesse momento que nós nos tornamos agricultores e foi só aí que surgiu o conceito de propriedade privada. E foi junto com a evolução de contratos, definições de direitos e propriedade que o contrato de casamento começou a ser elaborado. Continuando na nossa linha do tempo, o casamento por amor romântico, ele só passou a ser uma regra ali por volta de 1700. Quando eu digo passar a ser uma regra, porque hoje o natural é que a gente pense nas relações de casamento, né, o matrimônio unido pelo amor entre as partes envolvidas. Não quer dizer que antes de 1700 isso não existisse, de forma alguma existia, mas a regra vigente antes desse período é que os contratos eram mais relacionados à posse, né? Qual vai ser o meu benefício de me relacionar com essa pessoa que vem de tal família, que tem tal propriedade e que a gente vai unir, vai adicionar e ter duas grandes propriedades juntos, sabe assim? Bom, então. É importante mencionar também que é por volta desse período ali de 1700 que se desenvolve o campo da biologia evolutiva, que é uma ciência como todas as outras, que ela nasce a partir de uma elite intelectual, que é formada por homens brancos que elaboravam suas teorias para explicar o mundo e muitas vezes para justificar os papéis de gênero da sociedade, justificando pequenas agressões cotidianas. Eu digo isso porque é muito comum que eu ouça, por exemplo, esse negócio de não monogamia, de relações livres, isso não é normal, não é natural, né? A gente não vê isso na natureza, por exemplo. Esse é um argumento muito comum que a gente ouve por aí. E algo que a gente sabe hoje em dia, por exemplo, é que essa ideia de monogamia exclusiva, ela não é regra na natureza, ela é uma exceção. Na verdade, são pouquíssimos seres vivos que se encaixam nessa categoria, mesmo em espécie de pássaros, por exemplo, que simbolizam a fidelidade e que hoje, com a evolução da genética, a gente já consegue saber que de 10 a 40% dos ovos postos no ninho não são do mesmo macho. Bom,
Mas a verdadeira revolução aconteceu mesmo ainda mais recentemente, com o desenvolvimento dos métodos contraceptivos. Eu acho super interessante pensar em toda essa linha do tempo, porque para nós, pessoas do século XXI, parece que essa possibilidade de separar sexo de procriação sempre existiu, sempre esteve aí. E não, ela é algo recente e é algo com o qual a gente está aprendendo a lidar. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, a Maria Lúcia Homem, e ela diz que a gente está vivendo um momento histórico de pesquisa, onde a gente está aprendendo a entender o que a gente gosta, o que nos dá tesão, sobretudo o que mantém esse tesão ano após ano. Como essa é uma questão muito recente, né, dos contraceptivos, o sexo não ser necessariamente para procriação, isso é algo que a gente está aprendendo na prática, como lidar com essas questões. A não monogamia também não é lá uma grande novidade, tá? Eu tenho esse estudo aí de 2016 feito nos Estados Unidos, e já em 2016, 1 a cada 5 americanos dizia ser não monogâmico. E 1 em cada 3 dizia que estava aberto a pensar sobre isso, ou a questionar seus tipos de relações dali para frente. Bom, mas eu acho que é super importante a gente olhar para o agora, sim, pensar no meio liberal agora, quem são as pessoas que já fazem parte desse meio. Eu chamo essas pessoas de desbravadoras, porque se hoje a gente começa a questionar as formas de se relacionar, monogamia, amores livres, bom, até bem pouco tempo atrás, esse assunto era ainda mais permeado de tabu e moralismo. Mas a gente vê muitos casais maduros já se relacionando dessa forma, já abrindo possibilidades para essas relações amorosas e sexuais. Eu trabalho com o tema há muitos anos e algo que fica muito evidente para mim é que, para questionar a monogamia nas relações, essas gerações desbravadoras, elas precisaram, talvez para se proteger, talvez para se aceitar, manter regras muito rígidas e anunciarem isso para o mundo. Isso então faz parte dessas relações. A gente observa que os casais de swing, esses casais mais maduros mesmo, que já têm uma relação mais duradoura, que estão nisso há algum tempo, eles, ao mesmo tempo em que eles se permitem questionar a questão da monogamia, eles também são muito conservadores. Bom, e como para eles é muito importante falar sobre as suas regras, o que eles fazem, o que eles não fazem, vale bem aquele ditado antigo de liberdade não é libertinagem, sabe? Então, frases como swing não é bagunça, nós temos regras, daqui eu não passo, nossos limites são reais e inegociáveis. A gente pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode flertar, não pode transar, eu aceito se eu souber de tudo, ou eu aceito desde que eu não saiba de nada. Enfim, tudo isso faz parte dessas relações, dessas pessoas que hoje fazem parte do meio liberal. E a orientação sexual também passa por isso, sabe? Ninguém tá ali no meio termo, não tem muita confusão, não há zonas cinzentas. Eu sou isso, essa é a nossa regra, e assim nós somos felizes. Bom, mas quando a gente pensa nas novas gerações, a gente já vê algumas mudanças acontecendo. Nas novas relações de gerações, o que a gente vê é fluidez. Uma fluidez que permeia a própria identidade de gênero, de orientação sexual, amores, relações, apegos e pactos. As pessoas, elas fogem da classificação, ou simplesmente elas não conseguem se conectar às classificações existentes. Nesse sentido, o status de não somos isso acaba sendo mais presente do que o que nós realmente somos. Então é uma coisa do tipo, eu não sou monogâmico, eu não quero ter filhos, mas eu posso até vir a querer ter, eu não aceito esse tipo de regra, mas não necessariamente impondo novas regras sobre isso. A gente percebe essa questão quando nós perguntamos, por exemplo, como os novos casais classificam as suas relações. E a gente percebe a infinidade de definições aí, a quantidade de nomes novos que vem surgindo ao longo do tempo, justamente porque parece que para a maioria o que já está disponível ainda não atende aos seus anseios.
Algo que fica bastante evidente nessas novas gerações são as fragmentações das relações e como isso desemboca num questionamento sobre o mito do amor romântico, esse amor que é onipotente, poderoso, um antídoto universal para resolver todos os nossos problemas. Porque eu não sei como é que foi para vocês, mas eu que já sou de uma geração passada, eu cresci ouvindo isso, de que o amor resolvia tudo, resolveria os conflitos, resolveria o amor de mãe resolve as questões familiares todas, os contos de fadas cujo objetivo final sempre era casar e ser feliz para sempre. Então existia sempre uma fidelidade ao mito de que o amor salva. E aí, essas novas gerações, elas começam a reconhecer essa superestimação do amor. Mas mais do que superar essa questão, elas estão ressignificando essa importância do amor. Não é que eles estão deixando de considerá-lo tão importante, mas eles estão ressignificando a sua relação com essa percepção. Então fica cada vez mais evidente de que a ideia de que uma pessoa tenha a capacidade de suprir e atender todas as minhas necessidades, talvez isso seja um pouco otimista demais. Então pensar que uma pessoa seja capaz de prover a você todos os seus anseios de segurança, proteção, senso de permanência, previsibilidade, ainda ser a pessoa que vai cuidar dos seus filhos, que vai te promover momentos de aventura e surpresa, vai ser a pessoa que vai te dar tesão a vida inteira. Isso começa a ser reconhecido como talvez um pouco demais, sabe? Isso daí abre a possibilidade de se tentar novas configurações de relação, onde você se conecta a alguém que vai ser um ótimo pai para o seu filho, por exemplo, mas se conecta a outras pessoas que vão atender aos seus anseios sexuais, ou com quem você vai se relacionar romanticamente. Isso começa a parecer possível. Nesse sentido, o apego às regras ele se desfaz um pouco e acontecem os afetos múltiplos, o desapego às definições restritas de orientação sexual, por exemplo. Existe essa possibilidade de compartilhar o amor romântico, assim como a gente compartilha o amor de família, o amor de irmãos, o amor de amigos. A gente acaba compartilhando o amor e o tesão com indivíduos diferentes. Para essa nova geração, a felicidade é muito mais baseada na experiência. Então é importante ter, é importante ser, mas melhor ainda se isso vier acompanhado de experimentar, sentir, viver. Então, estar com alguém também passa por essa unidade de medida. Quão interessante a minha vida se torna ao lado do outro. Outro ponto bem atual é que esse nosso estilo de vida hoje, ele tem uma coisa de celebração do empreendedorismo, eu diria, essa coisa do CEO de si mesmo, e isso acaba permeando as nossas relações de afeto. Tudo passa por um cálculo de custo-benefício, e eu nem considero isso algo absolutamente novo, porque de certa forma sempre nos relacionamos desse jeito, mas agora isso não só fica mais evidente, como é celebrado. E nesse sentido, a forma como eu me apresento, me relaciono, como eu falo, tudo isso se soma a esse capital simbólico dessa empresa de si mesmo, sabe? Bom, um terceiro ponto muito atual é o da privacidade. Se a gente já vive um conflito entre o que é privado e o que é público, a intimidade ela começa a ser exposta e ela pontua as nossas contradições cotidianas. No cenário atual, há espaço ainda para segredo, para o que é secreto, mas se a mentira já tem perna curta, daqui a alguns anos eu prevejo aí uma mentira sem pernas, sabe? Vai estar tudo tão exposto, vai estar tudo tão compartilhado que a gente já vê como é difícil manter coisas absolutamente privadas no nosso dia a dia. E se a monogamia, ela ainda, infelizmente, vem muito conectada a essa questão da infidelidade, a gente se questiona até que ponto isso vai fazer sentido, até que ponto isso será sustentável. Bom, por fim, eu acho super interessante a gente passar por alguns mitos sobre essas novas relações, porque eu acho que são alguns mitos que nos impedem da gente se conectar a novas formas de se relacionar. O primeiro deles é sobre relações que são supostamente mais evoluídas. Eu sempre ouço algo como: eu não sou tão evoluído assim para me relacionar desse jeito. Ou, um casal precisa ser muito evoluído para lidar com isso de uma melhor forma. E a verdade, gente, é que essa linha evolutiva, ela é imaginária, ela é inventada. E ela te distancia de possibilidades que estão no aqui
agora e que são alcançáveis. Então, longe de exigir evolução, tampouco a gente pode se referir a algum tipo de relação como melhor ou pior. Ela é apenas diferente. Outro mito é de que ciúmes e traição são superados para se viver nossos tipos de relação. E a verdade é que, trabalhando com esse público, com a comunidade do Sexlog, outras comunidades que se relacionam dessa forma, eu vejo que não é muito superação, sabe? É mais ressignificar. Então, o ciúme existe ainda aquela sensação um pouco de posse, que a gente nem acha super interessante assim, mas que brota das nossas vísceras, sabe? Ele existe, mas são pessoas que são capazes de criar novos pactos e arranjos utilizando essa sensação de uma outra forma, né? Trazendo isso talvez com um elemento que vá despertar o desejo sexual, vai despertar a admiração, porque eu sei que o meu parceiro ou a minha parceira é desejado também. Então, não se trata de superar, tá? A gente sente, mas a gente transforma isso em outra coisa. Outro mito é de que a monogamia é sinônimo de relacionamento fechado. Eu costumo evitar o termo relacionamento aberto depois que eu percebi que parecia que eu estava querendo dizer que quem não tem um relacionamento não monogâmico vive uma vida super fechada, regrada e chata. E não é verdade, né, gente? A gente sabe que há pessoas absolutamente livres e felizes e satisfeitas e contempladas com relações tradicionais monogâmicas. Isso é muito legal da gente frisar também. E é também legal porque eu acho que abre a possibilidade da gente mudar de ideia. Então, pessoas que tiveram relações, eu diria, não monogâmicas, menos tradicionais, de repente optarem por voltar a uma configuração tradicional e que tá tudo bem, e que não tem crise, que não significa que o relacionamento piorou ou melhorou. Enfim, são configurações diferentes, como a gente vem aprendendo, né? Outro mito é de que a monogamia está com os dias contados e a família tradicional brasileira está sendo ameaçada. Calma, tá bom? Não tem ninguém ameaçando ninguém, não. E eu acho que é super importante nós que vivemos ou nos interessamos por relações não monogâmicas, a gente lembrar que há espaço para todo mundo, tá? A gente não pode substituir uma opressão por outra. Não pode dizer que a sua relação é pior ou devia ser diferente. Cabe a cada um se encontrar, se conectar ao esquema que mais faz sentido, né? Naquela relação, naquelas relações envolvidas. Então, a família tradicional brasileira continuará existindo, assim como os swingueiros continuarão existindo, e as relações livres, e as relações abertas, e as fechadas, e as relações, enfim. A gente só espera que sejam pessoas muito felizes, não importam as suas escolhas do que fazer, enfim, entre quatro paredes, fora dessas quatro paredes. E a verdade é que a gente está aqui só acolhendo diversidade, né? A gente não está impondo nenhum estilo de vida novo, a gente não quer que estilos de vida sejam impostos às nossas vidas. Como eu mencionei ali no começo da nossa conversa, a gente vive uma fase de testes em que a gente está criando repertório, está elaborando hipóteses, validando com a experiência e até definindo o vocabulário, né? A gente está definindo como que é essa relação, como que a gente pode chamar, como que a gente pode categorizar, e disso tudo é que vão sair as nossas relações do futuro.